Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu sei que eu tenho andado desaparecido, mas com o confinamento agora decidi aproveitar e trazer mais vídeos para vocês. O meu microfone também deu alguns problemas, mas nada de mais, então voltei agora com os vídeos. Desta vez eu estou aqui a trazer para vocês Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titans. Por isso, sem mais demoras, bora para o vídeo. Bem, desde já eu vou começar a falar da sinopse de Shingeki no Kyojin. Há várias décadas atrás, a humanidade foi quase exterminada pelo súbito aparecimento de seres humanoides, conhecido como titãs. Criaturas de tamanho enorme e de inteligência aparentemente baixa, que comiam humanos por prazer. No entanto, um pequeno grupo de seres humanos sobreviveu no interior de uma cidade protegida por paredes superiores a 3 vezes a altura dos maiores titãs registados até à data. Durante 107 anos, a cidade fortificada foi testemunha de ataques dos titãs sem sucesso, até que um dia o jovem Eren Yeager e a sua irmã adotiva Mikasa Ackerman foram testemunhas da aparição de um titã colossal, fazendo uma abertura em uma das paredes exteriores da cidade, o que permitiu a entrada de um grande grupo de titãs menores. Ambos os filhos presenciam o horror de verem sua mãe a ser comida por um deles. Desde aquele dia, Eren jurou vingança contra cada um dos titãs. Criado e dirigido por Hajime Yasuyama e Tetsura Araki, Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titans, foi ao ar em 2013 com a animação do estúdio Wit Studio. E agora, com o lançamento da 4ª temporada, a animação está nas mãos de MAPPA. A princípio, a trama de Shingeki no Kyojin parece cair na conhecida fórmula de monstros versus humanidade, tão recorrente no entretenimento japonês. Afinal, o próprio título já nos alerta do ataque de titãs como foco da narrativa, tal qual outras histórias da arte asiática mainstream, como a famosa franquia Godzilla. Criada por Hajime Yasuyama e publicada desde 2009, a série teve inspiração em diversos elementos, inclusive em um encontro que o autor teve com um cliente bêbado, o que, segundo o mesmo, lhe mostrou que o homem é o animal mais perigoso, já sendo essa uma dica do grande mote da trama. Os traços do mangá foram passados de maneira fantástica ao anime, combinando com a temática forte da história, e, no mais, a gráfica das mortes e dos próprios titãs é completamente verossímil. E, combinada com o enredo, nos faz pensar que estamos vivendo fatos reais e não uma ficção, sendo certo que a excelente construção é uma clara representação da modernidade trazida na trama. A política que regula o território humano ao longo das 3 muralhas, Maria, Rose e Sina, é feita através de um antigo absolutismo, estando o território total à mercê do rei ou do governo central e sendo cada distrito governado por diferentes lordes, além das demais organizações como a Divisão de Reconhecimento e o Exército Real. Dentro dessa aparentemente forte estrutura de poder, tal qual o mundo real, vemos grupos distintos, especialmente quanto à maneira de se lidar com os temidos titãs. A Ordem das Muralhas, uma espécie de entidade religiosa central da época, se mostrou um importante fator da trama e a sua influência na forma como as relações humanas e humano-titãs se desenvolvem é notável, por exemplo, apesar de rejeitada por parte dos protagonistas. Bem, a Muralha Maria é a primeira e a maior das muralhas, além de ser a mais afetada pelos titãs por ser a primeira. Por conta dos titãs, a muralha é gasta e cheia de remendos, sendo assim fácil para entrar em declínio, o que significa que tamanho não é documento. Uma das cidades que é a principal isca para os titãs é Shiganshina, a cidade que os protagonistas nasceram. A Muralha Rose é a segunda e a com maior território depois da Maria. Essa muralha é muito afetada quando a primeira muralha tem o seu declínio, fazendo assim com que os titãs tenham mais facilidade para entrar. Trost, Karanisi e Clorba são as suas principais cidades. A batalha entre Eren e Annie ocorreu no interior dessa muralha, fazendo dela um campo de batalha inesquecível. E por último, a Muralha Sina é a última muralha, e a menor delas e a mais protegida. Dentro dela, somente os nobres e a corte real habitam, tanto que se houvesse uma invasão de titãs na muralha anterior, eles não permitiriam a entrada dos habitantes.
Se essa muralha tiver o seu declínio, a humanidade não teria mais esperanças, de acordo com a Corte Real. As suas principais cidades são o distrito de Hermia, distrito de Stowhes e distrito de Yalkiel. Contudo, as diversas intrigas e questões pessoais e políticas do enredo de Shingeki no Kyojin acabam se tornando ainda mais importantes e significativas que os ataques de titãs. Afinal, é através dessas questões que nos aproximamos cada vez mais, não apenas do porquê dos ataques, mas também do que são e de como surgiram tais criaturas. Isso, na verdade, é melhor exposto na figura do protagonista Eren Yeager, visto que podemos observá-lo tanto como humano, tanto como titã. Alerta spoiler. É através de Eren e da descoberta da sua condição de semi-titã que as demais personagens começam a desvendar os motivos e mistérios da trama. Assim, quando Annie, Reiner, Belthold e Ymir se revelaram como titãs, o nosso choque foi suprimido pela curiosidade. O enredo continuou de maneira a buscar desvendar essas questões, o que continua ao longo dessa nova temporada, não caindo no perigo de tornar a narrativa monótona após uma grande revelação. Enquanto a primeira temporada de Shingeki no Kyojin foi direcionada à ambientação da leitura ou da telespectador à trama, bem como ao crescimento dos personagens, a segunda focou na descoberta e obtenção de algumas respostas aos mistérios em volta dos titãs e do próprio território humano. Apesar de totalmente inseridas na história, não deixamos de perceber algumas falhas presentes nas representações humanas da série, como a falta de representatividade étnica racial e a representação peculiar das personagens femininas. Não é claro, seja no mangá, seja no anime, qual a região geográfica que o território humano ocupa, apenas sendo retratado um local envolto em florestas, aparentemente de coníferas, o que nos leva a crer que a história não se passa em locais tropicais. Quanto à representação feminina em Shingeki no Kyojin, não negamos que é uma das histórias de maior e melhor representação feminina da atualidade, tendo inclusive um OVA focado na história de algumas delas, denominado Lost Girls, sendo as personagens femininas tão importantes quanto as masculinas e presentes em posições de destaque nas organizações do território humano. Ainda assim, a maioria das personagens de destaque da trama e os únicos presentes nas posições de poder são personagens masculinos, deixando as mulheres os papéis, mesmo que não propositalmente secundários. Ressaltamos ainda, para não haver confusão, que nos referimos ao fato de grande parte das personagens femininas estarem em posições subalternas em relação aos personagens masculinos, sendo certo que os verdadeiros postos de comando permanecem denominados por homens. Um dos claros exemplos de tal subrepresentação feminina é a soldado Mikasa. Apesar de considerada a melhor da classe de soldado e de ter habilidades de combate e pensamento rápidos e incríveis desde criança, os seus triunfos são movidos pelo desejo obsessivo de proteger Eren. Todas as decisões que a mesma faz, desde que encontrou Eren, é em função deste. Bem pessoal, eu espero que tenham gostado de mais uma recomendação de anime, desta vez de Shingeki no Kyojin, e Shingeki no Kyojin, o Attack on Titans, tem muito mais que falar, desde a tropa de exploração, desde como foram criados os titãs, desde o porquê de terem sido criadas muralhas, como está a ser a quarta temporada e a última temporada. Por isso, se quiserem que eu fale de muitas outras coisas assim, é só dizerem nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, eu sou o Otakei e vejo-vos numa próxima. Fiquem bem. Tchau.